Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos da nossa cidade e também de toda a região que atuam com alguma causa sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, um cavanhaque mais ou menos grisalho e eu estou vestindo uma camiseta na cor preta. Quero convidar você também para se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Não deixe de curtir, de compartilhar e também comentar cada um desses nossos episódios que são sempre inspiradores. Dessa forma também o YouTube vai entregar isso para um número maior de pessoas. Também siga-nos lá no Instagram, no Facebook, acompanhe também os nossos cortes no TikTok e lá no Spotify você pode nos acompanhar também em áudio e vídeo. Quero agradecer também aos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Siga Orplan Solutions nas redes sociais. E também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações. Você pode receber por Pix, boleto, cartão e depósito de forma automatizada, economizando em torno aí de 80% do tempo nesse processo. Acesse doardigital.com.br e fale com o Kleber. E esse nosso episódio de número 140 não poderia ser mais especial. Recebo novamente aqui, ou mais uma vez, ou pela segunda vez, mas com histórias inspiradoras, novas, novidades, né? A gente já vinha conversando um pouquinho antes aqui. O Gentes Instituto, hoje eu acertei, na primeira vez eu errei. Mas é muito legal recebê-los aqui novamente. Simone, que é coordenadora, José Antônio, professor, Juba. Juba mesmo. E a Jéssica, que é aluna e também escritora do Gentes Instituto. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigada. Muito bem, então fiquem à vontade para se apresentarem também. Quem vai primeiro, tu? Não, depois disso aí. Obrigada. Bom dia, eu sou a Simone, eu sou uma mulher branca, baixinha, de cabelo curtinho, um pouquinho ondulado, tá começando a ficar ondulado. Tô vestindo uma camiseta branca com a logomarca do Gentes e com uma frase escrito "Mudando vidas, transformando realidades", que é o nosso carro-chefe, que é o que a gente faz. Né? Quando alguém pergunta, vocês trabalham com o quê? A gente trabalha mudando vidas e transformando realidades. Essa é a nossa paixão. Que legal. E é isso. Então agora a Jéssica se apresenta. Vamos seguir assim? Pode Primeiras ser. damas. Pode ser. Bom dia, meu nome é Jéssica, eu sou uma mulher com cabelo castanho, longo, um vestido de cereja, com estampa de cereja e brincos de borboleta. Legal. Agora eu, então. Bom dia, eu sou José Antônio Juba, vulgo Juba. Sou professor ali no Gentes. E na minha descrição eu tenho 1,68 m. Eu também sou um homem branco, 47 anos. Cabelos castanhos, olhos castanhos. Uso óculos. E tenho uma barba, apesar de um pouco grisalha. E ainda tenho essa cara de bebê. Enfim, bom dia. Que legal. A autoestima tá em dia. Tem que ser, né? Aliás, é uma das coisas que vocês também trabalham, né? Essa questão da autoestima. Com certeza, né? Principalmente para eles, né? Faz toda a diferença. Então vamos assim
do início, né? Para quem não viu o primeiro episódio, que foi lá em outubro de 2022, né? Já tem um tempinho, né? O que é o Instituto Gentes Instituto? Quase que pisei de novo. Por que ele nasceu, né? Propósitos, e aí a gente vai avançando para a conversa de hoje. Beleza. O Gentes Instituto, ele nasceu dentro da Cafeteria Especial em 2019. Ele foi idealizado pelo Jorge Sinestre, né, que é o atual proprietário da Cafeteria Especial. E ele tinha esse sonho de trabalhar a inclusão da pessoa com deficiência justamente no mercado de trabalho, né? E aí veio a pandemia, né? Em 2020 era para ter sido feita a inauguração, bababá, aquela coisa toda. Veio a pandemia e acabou deixando em stand-by, vamos dizer assim. Paralelo a isso, a Simone vinha, né, de um outro local, né, onde a Simone tinha o projeto Ágape. E a Simone viu a necessidade de crescer e de expandir e tal. E um dia, numa conversa, o nosso atual presidente, que é o Anselmo Medeiros, conversando com o Jorge, comentou do projeto que eu fazia, que eu já trabalhava com emprego apoiado, mas que a gente estava precisando de uma nova casa. E aí veio a ideia, vamos juntar os Gentes, que já tem esse propósito de incluir pessoas no mercado de trabalho, né? Pessoas com deficiência no mercado de trabalho, e o meu projeto que precisava de uma casa, né? E aí nasceu uma linda história, né? Então a gente acabou indo para a cafeteria. Na época a gente fazia os atendimentos na cafeteria, éramos poucos, era equipe, só eu que trabalhava lá, e a gente começou com 10 ou 12 autistas no máximo, era bem pouquinho, e foi um ano assim assustadoramente proveitoso, sabe? Eu lembro que teve um mês assim que numa tacada só a gente empregou 5, sabe? Então a gente teve muita sorte nesse início. Os autistas que nos procuravam eram autistas que já estavam praticamente prontos, a gente teve bem pouco trabalho, vamos dizer assim. Não desmerecendo o nosso trabalho, mas não era tão difícil como é hoje. Hoje a gente tem uma realidade bem diferente. E aí o projeto foi crescendo, né? Apesar da gente não ter muita divulgação, porque a gente preza muito pela qualidade do nosso trabalho. Então, se a gente começar a atender muitas pessoas, né, a gente vai perder a qualidade, porque a gente é uma equipe reduzida, né? Mas mesmo assim, a procura foi muito grande e chegou num ponto que o Gentes precisava de uma casa maior. Foi aí que veio o convite da Unisociesc, né? A Amanda, que é a nossa atual vice-presidente, nos convidou e ela falou, olha, tem uma salinha para vocês. Eu nunca vou esquecer da salinha. E eu lembro quando a gente foi fazer a mudança, era uma salinha bem pequenininha. Eu pensei, bom, é uma salinha. Vamos, né? Vamos começar aqui. E eu não estava na hora da mudança, estava o José Antônio. Agora eu vou te chamar de José Antônio. Tava o José Antônio. Minha mãe dando bronca. Tá bom, o Juba. E ele me mandou uma mensagem, ele assim, amor, vem aqui na sala do 317, tu não vai acreditar. Aí eu falei, meu Deus, o que será? E tu foi com a ideia da salinha, né? Eu fui com a ideia da salinha. Tem uma salinha que a gente não usa. Eu não sei de metragem, porque eu sou péssima, né? Mas é o dobro da tua sala. É enorme. Quando eu entrei, eu falei, tu tá brincando? E ele, não. E tem mais 5 salinhas. É uma sala gigante com 5 salinhas anexadas, né? Que é onde agora a nossa assistente social faz os atendimentos, a nossa médica faz o atendimento, a nossa psicóloga faz o atendimento. Você percebeu que não é mais equipe, né? Você viu, né? É assistente social, psicóloga e médica. E aí eu fiquei besta. Eu falei, gente, sério? E ainda assim ela nos deu 2 salas de aula, que a gente pode usar também. E hoje a gente já ocupa a Unisociesc inteira, né? Já somos dono da coisa toda. Já avançamos para tudo, né? Hoje em dia a gente tem aula de oratória que acontece dentro do júri simulado, né? Porque dá toda uma ambientação legal, né? E lá também são feitas aulas de teatro. Olha um monte de spoiler que eu tô dando. Enfim. E o Gentes cresceu absurdamente, tá? A gente tá muito feliz. Eu tô particularmente assustada, porque era o que eu queria, óbvio, mas eu não pensei que aconteceria de uma forma tão rápida e com tanta qualidade. É uma coisa que me deixa muito feliz saber que a gente está crescendo. A Jéssica, ela veio na época que era cafeteria especial
E ela voltou agora e eu quero que depois ela te diga o que ela tá percebendo de diferença, se mudou algo para ela ou não. Mas, para mim, eu acho que a gente deu um salto de qualidade muito grande, sabe, Loriberto? Antes era uma mãe com um sonho louco, que estava fazendo as coisas do jeito que ela achava que era e que deu certo. Não vou tirar meu mérito, não, deu muito certo. Mas hoje a gente tem a coisa muito mais estruturada, a gente tem um cuidado muito maior, né? A gente faz reuniões de equipe e a gente fala de um por um, tá? Como que a gente vai ajudar fulano de tal, porque é assim, é assado, a gente já consegue, né? Com a assistente social já vem aquele olhar pro entorno dele, né? O que tá faltando? Tem alguma coisa na família? O que a gente pode ajudar? Tem a psicóloga que já faz todo um apanhado, olha... Aqui a gente tem que ir por ali, assim, assado, né? Que antes era uma coisa que você fazia. Que eu fazia, era um acolhimento de mãe, né? Na mãe, que eu sempre brincava que era tudo na força do ódio, né? Tu eras a psicóloga, a assistente, tudo junto, aí né? A equipe, né? E agora não, né? E as aulas melhoraram muito quando a gente trouxe o professor Juba, porque ele é muito dedicado. E um dia eu falei pra ele, eu preciso que você assuma minhas turmas de mercado de trabalho. Ele disse, mas eu não sou acompanhante terapêutico. Eu falei, faz o curso. Ele foi lá, fez o curso, assumiu minhas turmas. E aí ele veio trazendo outras ideias. Hoje a gente tem muita coisa legal. Muita coisa legal. E você falou de mães, eu acho que é importante salientar hoje que depois que o Gil saiu, né, da diretoria, porque ele também, acho que ele percebeu que a coisa não cabia mais ali, né, e veio a oferta do Anselmo também, né, com a Unisociesc, que deu aquela baita salona pra gente, né, e acho que foi bem interessante isso também, de quando o Gil saiu, começou a entrar uma diretoria que tem muita mãe de autista ali, né, então é bem legal, porque agora a gente não só tem a equipe que, né, que tem, né, que tá ali na ponta, mas acho que toda a diretoria, ela é muito dedicada também. Então a gente tem uma liberdade legal de poder querer instituir coisas e eles dão total apoio, né? Porque tem pelo menos 2, 3 mães ali de autista. Tem 4 mães. 4 mães de autista, 4 né? mães de autista. O Anselmo, que foi... Ele era reitor do IBS, né? Ele foi ele construiu o IBS, né? Foi ele que fez o IBS, né? Aqui em Blumenau. Ele é professor de formação, ele é professor de história. Olha ali. E hoje ele... eu esqueci o nome da empresa dele, mas ele tem uma empresa que faz softwares para as universidades, né? E ele é da área da educação, então ele tem uma pegada bem, bem bacana. E a Amanda, que é a nossa vice, ela é autista. Então, assim, mudou bastante a configuração da diretoria, porque a outra diretoria, ela era mais voltada para síndrome de Down, né? Que foi o principal foco. Né? Do início. Do início, né? Que ainda é da cafeteria, né? Que ainda é da cafeteria. E agora o Gentes já não tem nenhum vínculo com porque com no cafeteria. Estatuto do Gentes, lá fala de todas as deficiências, né? Tanto que uma das pessoas que a gente empregou não era autista. Ele tinha deficiência visual, né? Porque o Estatuto nos permite receber outras deficiências, né? Pela minha história, pelo fato de eu ser mãe de autista e de toda a minha luta desses anos todos, é muito natural que a maior parte que nos procure hoje seja autista, porque a grande maioria ainda não vem pelos Gentes, ainda vem porque conhece a Simone, né? Porque eu vi no Insta da Simone. Então, assim, ainda vem muita gente que busca pela Simone, não é nem ainda pelos Gentes, né? Então, é normal que o nosso maior público seja autista. Mas, todavia, contudo, porém, né? A gente também recebe outras deficiências. Bacana. Bacana. Eu já posso falar do spoiler? Claro, por favor. Então, depois eu vou deixar você falar também, porque eu sou muito tagarela, né? Hoje a gente conta com 2 oficinas de socialização. Acho que quando eu vim aqui a gente só atendia as quintas, né? Acho que era só as quintas, né? Enfim, hoje a gente já conta com 2 turmas de socialização, 2 turmas de oratória, orientação vocacional individual, porque a gente percebeu do ano passado para cá, né? Que eles estão em momentos diferentes, Loriberto. Então não tem como eu trabalhar isso em grupo, né? Por mais que nas oficinas de socialização a gente aborde temas de mercado de trabalho, não dá para aprofundar,
É porque cada um tá num ritmo diferente. Então a gente vai falar de coisas genéricas ali. Como que se veste para uma entrevista. Isso a gente acabou percebendo também, que antes o foco era mais na empregabilidade por conta do emprego apoiado, né? Mas à medida que a gente foi fazendo a oficina, a gente percebeu dentro da própria oficina que tinha uma série de outras demandas, né? Tanto da oratória veio muito de, a gente precisa dar confiança pra essa galera. Tem gente que mal falava muito baixinho e tal. Então faz muita diferença, né? E a própria orientação, que a gente acabava fazendo de uma forma mais geral. E eu tô dando aula já há 22 anos. E também faço orientação acadêmica, né? E orientação vocacional com os meus alunos. Já fiz de faculdade e tal. Falei, é outra área que essa galera tá precisando, né? Porque a maioria já normal, né? Você chega aos 16, 17, 18 ali para entrar em faculdade ou ter que ter essa decisão na vida e normalmente você já surta, né? Então imagina um autista que tem que embarcar e normalmente tem outras comorbidades, né? De tipo, não sai de casa, tem pouca socialização e tal, né? E a gente acabou vendo isso, que muitos precisavam de uma orientação um pouco mais, né? Ali individualizada. Também surgiu então vamos fazer então orientação individual, né? Vamos fazer então a oratória. Aí começou com um clube de inglês, que ela me chamou, eu falei, tá, então vamos, como eu já dei aula de inglês também há muito tempo, aí eu falei, então vamos fazer uma oficina de inglês. Cara, lotou a oficina de inglês, daí precisamos de outra oficina, né? E assim foi, hoje tem teatro, o teatro é com o Paulão. Ele é autista. Que é autista. Nosso professor de teatro é autista, ele é professor voluntário no GENS. Ele tem 47 anos, chegou para nós em novembro do ano passado. E ele, né, num bate-papo. Sim. E aí o Julian, né, que também é um autista que chegou há pouco tempo, e a mãe dele, ela é atriz, né, ela se apresenta no Carlos Gomes e tal, e os dois conversando, daí o Julian falou, sabe o que ia ser bom para ajudar essa galera a se soltar? Aí a gente perguntou o que dele? Teatro. Aí o Paulo, eu faço teatro há 17 anos. Ei, vamos montar uma oficina de teatro. Aí a gente, tá, vamos. Então tá, vamos. E é tudo muito assim, né? Vamos fazer. E a gente é louco de, tá, então vamos. E tá legal, e assim tá vai legal. surgindo as coisas, né? E ele é engenheiro, né? Ele tá querendo se aposentar e daí embarcar pra só fazer o teatro, né? A gente tá achando ótimo, porque daí, ótimo, então você vai ficar com um grupo de teatro. Como mudou, né, as nossas idades, tá? Antes a gente trabalhava muito mais com adolescente. Quando você chegou era mais adolescente, né? Não sei nem como é que você não correu. Sim. Porque a Jéssica, quando chegou, era um bando de adolescente, né, Jéssica? Muito pouco jovem. E agora? E agora tem jovens, tem adulto. E a Jéssica agora tá no outra oficina, que não é oficina, é o G-Studio que a gente inventou de fazer. Que era uma loucura, né? Porque montamos uma agência de ilustração também, que é a Blind Spot. O nome é Blind Spot, era justamente ponto cego, né? Onde muito da sociedade se perde, enfim. Que a ideia ainda é a minha, agenciar ilustradores, né? E não só ilustradores gerais, mas principalmente ilustradores que são autistas, atípicos, né? Atípicos, né? Porque tem muito dessa galera que gosta da parte de artes, que gosta da parte, enfim, que acho que dá para fazer um trabalho. Mas por enquanto a agência ainda tá engatinhando. E nesse meio termo a gente decidiu botar ali o G-Studio, que daí também em conjunto, né, virou um grupo criativo, que a ideia é fazer estampa, enfim, escrever livros, que é o que a Jess está fazendo. Aí a gente está criando equipezinhas ali de galera que quer criar coisas, né, mais voltadas para empreendedorismo mesmo, né? A gente está trabalhando com que é o print on demand, né, que é fazer coisas que possam ser estampadas, desde produtos de decoração até camiseta, roupa, etc. E a ideia é ter esse grupo criativo. E pessoas que escrevam, redatores, que nem ela. E o João, né? Que vocês estão escrevendo um livro juntos, Estão escrevendo juntos. Imagina a loucura. Você escrever um livro já não é fácil. Você já imaginou escrever um livro com 2 pessoas? Que as 2 mentes têm que andar muito alinhadinhas, né? E ainda tem um terceiro agente, né? Nessa história, né? Sim, que é o Bernardo, que vai fazer a ilustração do livro. Tô louco pra né? ele fazer as ilustrações, ele tá assim, não ele sei, tá mas tá apavorado. Mas a gente tá dando toda a força porque ele quer ser ilustrador, né? Então, assim, acho que é uma coisa bem importante. Ele também tá desenvolvendo o nosso mascote. Tá, botei ele pra fazer... Vai fazer o mascote, beleza. Porque eles querem, mas é bem isso, né? A insegurança é enorme e a gente consegue ter um espaço de experimentação ali.
né? Que eles podem perder esse medo, ver como é que funciona no mundo real, né? E depois... Sem sofrer Sem sofrer, uma retaliação, penalização Uma retaliação. por conta de... E deu tão certo, né? Que vocês já estão em qual capítulo? A gente tá no capítulo 2 ainda. Ainda não. Gente, vocês começaram faz o quê? 2 meses, nem isso? Aham. Mas o ainda depende de quantos De- capítulos vai ser o livro, Sim. né? Então, Com certeza. E ter projetos, a ideia é publicar, né? Fazer, talvez tem algumas plataformas, eu não sei se, não vou falar nomes aqui, mas enfim, tem uma série de plataformas que você pode publicar de graça, né? Que é legal se você edita o próprio livro, tudo, depois dá pra fazer um lançamento, então, pô, dá pra fazer bastante coisa legal. E você vai fazer diagramação, né? Eu faço, Que ele também faz diagramação? é, Não, eu não vou deixar ninguém roubar ele. Ele é só do Gentes. é que eu sou formado em jornalismo, na verdade, né? Depois eu fiz uma pós em fotografia e trabalhei no Belly Studio aqui em Blumenau há muito tempo. Que estão com Boris e Rufus, né? Aí bombando com, acho que Rick e Morty, não sei se eles estão Também. ainda fazendo, né? E aí a minha área é essa, a minha tribo é essa, artes, né? Cênicas, também teatro fiz muito tempo, então a gente embarca nas loucuras, né? Vamos que fazer. legal. E agora, eu tô curioso para saber a temática do livro. Conta aí. Queres falar um pouquinho sobre como é essa experiência de escrever? Como Claro. surgiu também a ideia, né? Porque alguém, certo? Em algum momento deu assim, você não acordou um dia de manhã, eu vou escrever um livro, né? Como é que é isso? Como é que foi esse processo? Então, quando começou o G-Studio, o Juba falou também sobre que tinha escritores no Gentes. A gente não é o único, eu e o João. Então, daí, eu pensei, por que não chamar alguém para escrever um livro junto comigo? Porque eu já escrevi outros livros. E daí o João tava lá, ele começou a escrever um livro ali, daí eu cheguei assim do lado dele e perguntei, por que a gente não escreve um livro junto? E daí ele chegou pra mim e disse, não, pode ser então. Daí a gente começou a escrever esse livro. Esse livro, ele é um livro de fantasia. Ele é da temática fantasia, né? A gente pensou em escrever ele para falar um pouco sobre desigualdade, vamos dizer assim. O problema que a desigualdade traz e também tipo, o que a desigualdade pode trazer que, tipo, não é tão ruim, sabe? Por exemplo, a gente está escrevendo um livro sobre orcs e elfos, que são criaturas totalmente diferentes, mas que têm as suas semelhanças. De certa forma, assim, no reino, os personagens, eles têm o reino deles ali, e os dois querem proteger o reino deles, essa é a semelhança, os dois querem estar ali protegendo o reino, eles querem uma vida melhor. É isso o livro, é sobre desigualdade, mas também sobre diferenças, principalmente. É legal porque isso traz também, né, trazendo assim para nossa realidade, né? Vai dar uma chacoalhada, assim, né? Deve, assim... E não Tô é um pensando autista aqui, né? escrevendo sobre autismo. Não, é um autista escrevendo sobre, né, uma literatura que todo mundo vai querer ler. Né, que pode, principalmente quem gosta de Senhor dos Anéis. Eu tô aqui na fila, eu quero o primeiro livro. Autografado, tudo, Com né? toda E depois do livro dá pra fazer, tipo, voltando à minha experiência lá no estúdio, né, do Belly. Cara, isso daí dependendo dá pra virar jogo, dá pra virar, né, blog. bonequinho. RPG. Um RPG. Meu, dá pra brincar, né? A ideia Eu te é falei essa. que mudou tudo. A ideia é essa. É verdade. Poxa, que legal. E tá muito mais dinâmico, gente, agora. Aliás, que diferença que tu... Eu já virei a entrevistadora. Tu vê a diferença do Gentes de antes pro Gentes agora? Com certeza, porque antes, assim, era muito bom. Sempre foi muito bom, assim. Mas assim, agora o espaço é melhor. Para fazer as atividades é muito melhor, né?
Que nem eu tava falando pra ele ali, antes era uma salinha tão pequenininha, a gente conseguia fazer coisa numa salinha tão pequenininha. Menor que isso Agora, aqui, menos da metade disso aqui, né? menos da metade disso aqui, a gente conseguia já fazer tanta coisa, né? Vocês conseguiam fazer tanta coisa. E agora já é uma sala grande, já, assim, já é muito melhor para fazer os... Ai, como é que é a palavra? As atividades, as oficinas, isso. Uhum. Ficou bem legal, né? Ficou. E assim, né? A paixão continua. Porque é uma coisa que eu sempre quis, manter isso. E todas as pessoas que estão ali, né? Claro que a gente recebe pago, óbvio, a gente tem conta para pagar. Mas não é o fator principal. Não, aliás, a ideia era todo mundo começar voluntário para ver se pegava junto mesmo. Exatamente. Né? Eu acabei vindo também... Como eu acabei me formando nos Estados Unidos, eu acabei tendo muito mais experiência com o voluntariado lá. Lá eles têm um histórico, né? Nos Estados Unidos, de uma certa forma, eles têm essa pegada muito de comunidade, tudo muito forte, né? E lá na faculdade tinha até... Você ganhava crédito para fazer voluntariado. Então é muito mais comum lá. Então também vem dessa história de... Aqui né? até ganha, mas assim... É só não dá muita... É obrigatório, né? Que ganha, né? É que você tem que fazer hora para ganhar, né? Uhum. Então E aí vai meio na má vontade. Isso, é diferente, assim. né? É diferente. Não desenvolve aquilo de, assim, natural, né? E ali no Gentes, todos nós já fomos voluntários em algum momento, né? E hoje a nossa médica é voluntária e a nossa psicóloga é voluntária. A gente tem uma médica da saúde do trabalho, né? E, aliás, um beijo pra minha equipe, pra Clarice, pra Ana, pra Ju, pra Lu. Pra ti não adianta que tu tá aqui, né? Pro Paulo, que agora vai ser Paulo, que agora é nosso professor de teatro. E é legal, é justamente isso, sabe? O Gentes é todo mundo ali. Tem muito esse sentimento, assim, sabe? Eles são os gentes, né? E é uma coisa que a gente deixa muito claro pra eles. Aquilo ali é deles, é feito com eles, né? Não é só feito pra eles, é feito com eles. O que a gente pode melhorar? O que vocês acham disso? O que vocês acham daquilo? Sabe? As decisões são com eles também. Porque a maioria é adulto, né? Essa escuta é legal. E eu acho que a gente faz muito isso, né? De ouvir vocês, dar voz pra vocês e tentar se colocar no lugar deles, sabe? Aonde que pega, né? O que tá acontecendo? A Jéssica, ela foi uma que foi trabalhar, ela não quis esperar a gente, e ela foi trabalhar, depois ela voltou, e aí eu falei pra ela, agora tu vai voltar e vai fazer tudo certo. Ela vou. E agora vai virar a nossa primeira escritora do Gentes junto com o João Pedro. Né? Mas eu acho que isso é muito importante. Ninguém, né, brigou com ela, ninguém falou, não vai. Não, quando ela falou, conseguiu um emprego, eu falei, vai lá, fica firme, precisar grita e tal, e bababá. E quando ela quis voltar, a gente também acolheu. Por quê? Porque é importante ela ter essas experiências, ainda que sejam negativas, né? É muito importante porque forma caráter, né? Exatamente. E lá no Instituto, a gente é muito bem acolhido, muito bem acolhido. E, assim, eu nunca me senti tão acolhida, assim, sinceramente. Porque, assim, todos os lugares que eu ia, assim, a gente se sente deslocado. Se sente deslocado, porque como, tipo, a gente é autista, né? As pessoas não entendem a gente. Não entendem, não adianta. E daí, às vezes, até a nossa própria família não entende. E lá no Gentes eu consegui achar um lugar, assim, que eu consegui me encontrar, exatamente. As pessoas de lá, os alunos lá, eles... Aí eu cheguei lá e eu fiquei tipo, meu Deus, eles são igual eu. São pessoas igual eu, cara. Não tô mais sozinha no mundo. Não tô mais sozinha no mundo. Eu não sou tão anormal assim, entende? Foi isso que eu pensei. E foi muito bom, assim, é muito bom fazer parte do Gentes. E a Jéssica falou uma coisa que eu acho que é bem importante. Acho que uma das coisas que a gente faz também é sair do caminho, né? Ver a introdução de uma ideia. Pô, por que não isso? Em vez de a gente então, nós vamos fazer... Não, né? Tipo assim, beleza, então se vira pra fazer. Vamos fazer um livro. Vai, monta, então vocês montam. A ideia também, você falou de família, né? Uma coisa que agora vem bronca pros pais e depois vocês não me matem, né? Mas acho que uma coisa que a gente também dá é justamente dar um ambiente em que a gente monitora, vamos dizer assim, que a gente tá ali e que se der alguma coisa, tudo bem,
né? Eu acho que para os pais também virem isso, porque tem muito disso. A gente chega ali, e a gente, como não é pai, por mais que eu seja pai também, mas não somos pais deles, né? Então a gente tem um pouquinho mais de liberdade de falar, vai lá e se vira. A gente encontra muito pais, né? Super protetores, que também tem, que já vem com o filho ou com a filha, né? E às vezes a gente faz uma pergunta e o pai já responde pelo filho. Ah, não, ele não consegue. Ah, não dá, porque ele já tem, ele não sei o quê. E às vezes a pessoa quer fazer, quer tentar, quer experimentar, e não sei o quê, e o pai já vem ali super protegendo, o que é normal, né? Natural. E você fala, a família não entende às vezes. E realmente não entende, porque tá ali morrendo de medo, querendo proteger, né? Querendo que cresça. E acho que dá pra gente fazer isso também, né? Então, família, fica um pouquinho de lado e vê como essa pessoinha pode fazer muita coisa sozinha, pode brilhar sozinha, não precisa tanto disso. Né? Acho que a gente também dá esse Prova arrimo, disso né? foi o Lucas, né? O Lucas, o César, né? Meu, César. O Lucas, ele começou com a gente semana passada e a mãe ia ficar na sala. E aí eu tive que chamar ela de ladinho e falei, você não pode ficar. Ah, mas ele não vai ficar sozinho. Eu olhei pra ele, você aguenta, né? Só uma horinha, né? Você aguenta, né? Eu disse pra ela, não, você vai lá na recepção, se for preciso, a gente te chama. Mas vamos tentar deixar ele sozinho. Ele tem 15 anos, sabe? E ele precisa desse espaço. E ali ficou muito claro que era mais o medo da mãe de soltar do que ele, sabe? Então é importante. Depois eu até falei com ela, você entendeu? Dela, não, tá certo. Dela assim, ele ficou, né? Eu falei, ficou. Eu falei, ela perguntou, ele falou? Eu falei, não, ele ainda não falou, ele ficou bem quietinho na dele, mas era o primeiro dia, Loriberto. A gente já teve casos assim, né? Então, assim, às vezes a gente olha pro filho da gente e a gente acha que ele não vai dar conta, porque a gente se acostumou tanto a fazer por ele, e olha que eu tô falando de experiência própria, né? De fazer por ele, de achar que, não, se eu não estiver junto não vai dar certo, se eu não fazer não vai dar certo, que a gente esquece que ali não é um CID, não é só um diagnóstico, é uma pessoa antes de qualquer coisa. Vamos lá, vou fazer uma meia-culpa, porque mesmo um pai típico também vai querer resolver as coisas. Imagina um pai atípico. É muito pior, né? Então, assim, é bem por isso, assim, a gente pega no pé dos pais? Claro que pega, porque é o nosso papel. Mas não quer dizer que a gente não entende. A gente entende, a gente sabe o quanto dói, a gente sabe o quanto é difícil, né? Os meus filhos agora um tá em idade adulta e o outro tá na adolescência. Então, assim, tudo que eu vejo os pais fazendo e tudo que eu aponto o dedo para eles, vem 4 para mim, né? Se eu aponto um dedo, vem 3 para mim de volta, né? Então, assim, cada vez que eu vou dar um esporro num pai ou numa mãe, eu, puta merda, eu faço isso também. Sabe? Então, assim, é ali que a gente vai percebendo, né? Sim. E eu acho que isso é muito rico, né? Porque quem tá ali, não só eu, mas quem tá ali, todo mundo tem essa experiência. Acho que todo mundo menos a Ju, né? Só nossa psicóloga que não é mãe. Então, assim, mas é psicóloga, né? Estudou pra isso, então ela sabe. Mas o resto da equipe, todos têm filhos, então a gente já... eu já fiz isso em algum momento. Isso aí já aconteceu comigo. Então fica mais fácil da gente conseguir olhar para aquele pai e aquela mãe com um pouco mais de empatia, de paciência, porque às vezes a gente quer estrangular uma mãe ou outra, mas faz parte. O importante é que a gente não pode, a gente sabe que não pode, mas é muito legal, sabe? E quando você vê que aquela criatura desabrochou, o César. Né? Foi muito legal. A mãe dele entrou, ela tava assim na porta, ela se encostou na porta. Que milagre vocês fizeram com meu filho. Por quê? Isso que ele tá meses com a gente, né? Acho que 2 meses. Ele entrou agora em fevereiro, ele começou com a gente. E ela assim, ele não queria ir na formatura, agora ele falou pra mim que ele vai na formatura. Daí eu falei pro Juba, né? Assim, prepara ele na aula de oratória pra ele ser o orador da turma ainda. Se ferrou, sabe, né? Tipo, agora nem sabe. Então, é muito gostoso quando você vê assim, que os pais confiam. Tipo assim, não sei o que vocês vão fazer, mas tá aqui meu filho. E deixa a gente fazer o nosso trabalho, né? E o resultado vem. É muito legal. E é louco que vê que nem o César. Às vezes... E às vezes não é muito. Às vezes é uma coisa que você faz que aquela pessoa percebe que dá pra fazer, e de uma sessão pra outra ganha confiança e que nem de um dia pro outro de repente muda. E não é que de repente muda. Tava ali o tempo todo, Tava ali né? assim todo. Só precisava de alguém e falou, cara, você pode, vai lá e faz, né? E ele vai lá e faz. Então isso é legal ver. É muito legal. É legal que a gente ganha pago pra fazer e os pais também, porque que se a gente falou de pais dando bronca, mas não é que a gente dá bronca. Tem um grupo dos pais também. Então a ideia é a gente
jogar junto, né? A importância que é do acompanhamento dos pais, né? De estar junto, a família estar junto, apoiando, trabalhar, fazer lição de casa também. Que faz toda a diferença, né? Né? A gente percebe direitinho quando é uma família presente e quando não é. Uhum. É igual a escola, gente. A gente percebe. Quando é aquele pai que bota ali e espera um resultado, mas não move uma palha. Quando a família tá junto, quando a família pega junto, o resultado é diferente. A gente percebe isso nitidamente, né? Sim. E a gente agora tem encontros mensais com as famílias, né? E não é só com os pais, né? Os autistas podem vir também. E é muito bacana, porque vem muita coisa à tona, sabe? É pai e filho ali conversando, e aí de repente aquela outra mãe percebe que o mesmo problema que ela tem, o filho, né? O outro pai também tem as mesmas dúvidas, as mesmas angústias. Nunca dá uma hora só de conversa, né? Não. Ou pior, às vezes ali a gente tá numa, e às vezes o filho fala uma coisa e a mãe olha e fala, mas nem sabia disso. Né? Porque ali ele acaba exteriorizando algumas coisas pra gente que é normal, né? Como acontece com o professor, enfim. E na hora ali ela fica sabendo, mas é verdade, é isso, né? E nem sabia, né? No convívio diário, nem nada. E eu já peguei algumas saias justas dentro de sala de aula, né? Porque os pais não se comunicam com as crianças ou com os filhos, daí sobra pra... Vai falar crianças, as quando crianças... tu chegar amanhã pra trabalhar... que vai nem ficar feio pro teu lado. o Teteu, né? O Teteu, que é uma criança de uma 1,90 m. De 1,90 m. Mas ó, a gente fez a besteira de, na aula de teatro, perguntar o apelido de cada um. E aí o Matheus me solta, Teteu. É Teteu. Cara, não combina, bicho, não combina. E foi muito engraçado, ele olhou pro Paulo, o Paulo é pequenininho, daí, Paulão! Paulão. Aí agora é o Paulão e o Teteu, cara. Não, você não tem noção do que é o Teteu. Opostos. E ele é uma criança grande, né? Sim, né? Quinta série na veia. Aquele bota ele, Nani e companhia junto e tudo, meu Deus, né? A Jéssica, Isso que é toda legal. quietinha, tem até pena na aula de teatro, ela é massacrada. Acabam contigo, né? É. Na aula de teatro, sim. E é muito legal porque eles vão se soltando, sabe, Loriberto? Ninguém ali tá aspirando ser atriz, ator, né? É mais pra se soltar mesmo, mas sai cada coisa, né? Fica legal, é. A ideia é fazer E a gente quer linda. fazer uma peça no final do ano. Mas isso é uma preparação também para aquilo que vocês tinham se proposto, né? De colocar essas pessoas em mercado de trabalho. E aí o que a gente percebeu, Loriberto? É importante, e esse projeto continua, claro que continua, né? O projeto Emprego Apoiado é o nosso carro-chefe. Mas a gente descobriu, lembra que eu te falei que os autistas que vinham antes são diferentes dos autistas que nós temos agora? O nosso público, ele tá mudando. Ele tá mudando muito. E o que a gente vem percebendo? Tem tanta coisinha pra gente preparar, tem tanta coisa pra mudar ali, né? Antes de ir para o mercado de trabalho. Então a gente tem que resolver muita coisa. O mercado de trabalho é o problema 2724. Às vezes a gente vai fazer uma entrevista e aí, vamos achar emprego? Vamos. Daí durante a anamnese ali você fala, peraí, o buraco é muito mais embaixo, ele nem tá pronto para procurar emprego ainda, né? Tem que conseguir escolher a roupa primeiro, por exemplo. Exatamente, tem que ter autonomia para escolher a roupa primeiro. Tem que ter autonomia para dizer assim, eu quero, ou diferente do que a gente ouve agora, eu preciso ver com a minha mãe se eu quero. Entende? Então assim, não tá pronto. E às vezes isso é só um condicionamento, ele só tá acostumado assim, Exatamente. e a mãe nunca deixou fazer de outra Porque forma, acha que não dá. Então assim, a gente percebeu que pra gente chegar naquele ponto de antes, de empregar 7 num mês, vai bem longe, tá? Então é um trabalho de formiguinha, que a gente não quer apressar, a gente não tem ambição de sair empregando. Lógico, seria sensacional se todo mês a gente tivesse alguém para empregar, mas eu prefiro a gente trabalhar com qualidade, respeitando o ritmo deles, porque a gente está falando de vidas. Né? A gente não está falando de um número. Então, o sucesso do nosso trabalho ele não pode ser medido pelo tanto de pessoas que a gente está empregando por mês, mas no tanto de pessoas que a gente empregou e permaneceram. Não pode ser uma corrida desenfreada para ver quem emprega mais, né? Então, hoje a gente tem muita ciência disso, né? Tanto que a ideia começou com o emprego apoiado e depois a gente discutindo, né, nas últimas reuniões, voltamos à ideia de qual que é a missão, então, real disso aqui. E aí surgiu essa ideia de ser um centro de desenvolvimento humano. Que a gente percebeu que, tem muitas áreas que a gente precisa abordar,
E acaba, no final das contas, se trata disso, né? De uma forma de desenvolver o ser humano mesmo. E que o emprego ele vai ser a consequência de tudo aquilo que a gente está fazendo agora, entende? Mas ele não pode mais ser aquela coisa, quanto que vocês empregaram esse mês? Não, esse não é mais o foco. Porque tem gente que chega lá e nem quer emprego, né? Tem gente que ainda não quer emprego, porque não sabe nem o que quer fazer. Né? E eu não tô falando de adolescente, eu tô falando de gente com 28, 32 anos, que já apanhou tanto, já levou tanta porrada da vida, que hoje em dia acha que não tem mais serventia para nada, não sabe fazer nada. E aí as oficinas, elas acabam contribuindo até para despertar algumas habilidades que vão direcionar para né? E até na outra ponta, o Paulão que tá para se aposentar, então você imagina, um cara que vai se aposentar e agora o que eu vou fazer da vida? Né? E tá ali a mil no teatro. E talvez isso não, talvez se não houvesse, vai que se aposentasse, e daí vai e se fecha na caixinha, na caverna em casa, porque não tem mais propósito, né? E, pô... Tanto que ele estava super preocupado. Ele veio falar comigo, dele falou assim, se eu me aposentar, eu não posso mais vir pro Gente. Daí eu falei, por que não? Não, porque é mercado de trabalho, não sei o quê. Daí eu falei, para, claro que pode. Desde quando a gente nega alguma coisa? Porque a gente tá sem vagas. Mas amanhã a gente já tem outra triagem. Né? Entende? A gente tá sem vaga, mas amanhã a gente tem outra triagem. E a gente nunca para, né? Como é que as pessoas estão chegando até vocês? Porque antes você mencionou que nem tem tanta divulgação. Indicação, né? Indicação, é o boca a boca, né? No início do ano, dia 15 de janeiro, a gente lançou um link no nosso Instagram avisando que tinha matrículas abertas. Dia 31 de janeiro eu tive que tirar o link do ar. Não tinha mais vaga. Foi assustador. Quantas vagas? Eram 15 por oficina. Por aí, 15 por oficina, 7 oficinas. Lotadas. Lotadas. Porque uma mesma pessoa pode fazer várias oficinas, né? Mas cada oficina é no máximo 15. Tanto que as aulas de oratória, a gente teve que abrir a segunda turma. Que a primeira foi assustador. Entupiu, assim. De um jeito, agora né? A segunda ainda tem uns passinhos agora. Tem pessoal da primeira que quer ir pra segunda. E acontece assim, ó. Fulano se inscreveu pra socialização. Aí o fulano viu que depois da socialização a galera vai pra oratória. Quando tu vê, o fulano que não se inscreveu na oratória já tá subindo pra aula de oratória. Daí ele vê que depois da oratória tem teatro. Nossa, que legal, tem teatro. Aí ele fica no teatro. E aí, como que tu diz não? Eu não sei. Aí veio a Clarice, que era pra ser a pessoa que diz não. Que eu pensei, eu não consigo dizer não nas triagens, né? Quando a Clarice quis fazer voluntariado com a gente, eu falei, achei a pessoa que vai dizer não. Não diz não. Não só não diz não, ela foi fazer teatro também. Né? Teatro também. E ela é pior do que eu pra dizer não. Então, assim, a gente tá ferrado. E é muito louco, assim, porque quando você vê aquilo que tá crescendo. A Leila já trouxe o marido. Trouxe outro louco. Entende? Então, quando tu vê aquilo vai criando um tamanho que às vezes eu fico com medo. A gente pensou assim, vamos começar a divulgar nas universidades, né? Ir lá. Porque, cara, se tem um lugar que deve estar cheio de autista, é nas faculdades, né? A gente pensou, vamos começar a ir de sala em sala, divulgar o projeto. Daí eu falei, Jesus, nós não temos equipe para isso? A semana só tem 7 dias? E tem, né? Porque mesmo na escola, casa, que eu dou aula em outros 2 lugares ainda, né? E tá o professor cheio, né? se vira dos 30, né? Mas no Colégio Visão eu tô dando aula agora e na escola casa, que é uma escola só de design e voltados pro audiovisual, tudo. E na minha turma mesmo, né? Tem lá, de vez em quando eu pesco um ali e falo, dá pra ir, né? Perfil. Aparece ali, e perfil. Você bate o olho, né? E às vezes os pais nem sabem, né? Às vezes a gente olha assim e fala, cara, isso aí... Que é outra realidade nossa, tá? A grande maioria dos nossos autistas hoje teve diagnóstico tardio. O Julian teve com 47 anos. Faz 2 meses que ele teve o diagnóstico dele. Com 47 anos. Então hoje a nossa maior realidade é essa, tá? É autista com diagnóstico tardio, que já vem com uma vida bem... Imagina, você passou a vida inteira se achando estranho, inadequado, as pessoas fazendo bullying contigo. Como que você chega na vida adulta assim? Não tem como simplesmente jogar essa pessoa no mercado de trabalho. Dizer assim, vai lá, Jéssica, agora que tu já sabe que tu é autista, vai lá agora. Não existe isso. Né? É todo um resgate de uma autoestima que foi perdida, né? É mostrar que são capazes, né? Que pode escrever um livro, né? Exatamente.
E posso falar um pouquinho? Claro. É uma coisa assim que, tipo, a Simone fez comigo. Assim, quando eu cheguei ali, depois que eu voltei, né? Eu fui trabalhar. E daí não deu certo, eu voltei ali pra ela, eu fiquei tipo, Simone, me ajuda. Me ajuda que não deu certo. E daí ela falou pra mim, não, então vamos com calma. A gente vai cuidar de você, porque eu também tive o diagnóstico tardio, né? Então tipo assim, pra mim também foi bem difícil. Vamos cuidar de você, vamos fazer as oficinas ali, principalmente a de oratória, né? Que a de oratória vai te ajudar muito. E daí depois a gente te leva pro mercado de trabalho. Porque eu ainda não tô pronta, não tava pronta, né? E daí me deu um monte de problema lá. A Simone me ajudou. Isso aí. E agora ela vem praticamente todas as oficinas. Essa aqui é uma, tá? Que faz todas. Ela ela e a Nani, né? Posso fazer uma pergunta, Jess? Só pra... Acho que é legal o público entender também. Deu todas as coisas lá. Por que aconteceu todas as coisas de errado? Foi por causa do ambiente? Foi por causa das pessoas? Por que não deu certo? Por que eu quero fazer essa pergunta? Para explicar um pouco também esse trabalho com as empresas que a gente faz, né? Porque às vezes a pessoa chega ali empregada, só que a equipe que vai trabalhar junto, o local que ela está trabalhando ali, não está pronto para receber, né? E você não precisa dizer o que aconteceu nem nada, mas tipo, né? Tem a ver com isso? Como é que aconteceu? Bom, eu assim cheguei ali, fui trabalhar. E acabou que eu comecei a ter muita crise, assim, e eu não sabia de onde estava vindo as crises. Porque, tipo, eu tava tendo as crises, mas não sei, eu simplesmente não sabia de onde estava vindo. E daí a minha psicóloga, ela me perguntou, aonde que tu tá trabalhando? Aí eu expliquei pra ela que eu tava trabalhando numa loja e tudo mais. Nada a ver com a loja, tá? A loja é muito boa, aliás. Mas, assim, naquele momento, lidar com pessoas não estava me ajudando. Eu estava tendo muita crise por estar ali sempre lidando com as pessoas. E eu não sabia o porquê. Até hoje eu não sei porquê. Sinceramente. É uma coisa que a gente precisa descobrir. Qual foi esse gatilho? Para que não se repita. Né? E ao mesmo tempo, ela ainda teve sorte de pegar uma empresa acolhedora. Exatamente. Mas aquilo que o Juba falou é 100% certo. Muitas empresas não são acolhedoras. Porque não existe... você vai lá fazer a faculdade de recursos humanos, né? Vai lá aprender a recrutar, vai lá aprender a fazer treinamento. Não existe uma cadeira que te fala como que você vai fazer uma entrevista adaptada para uma pessoa autista. O mesmo que aconteceu na reunião que a gente estava Esse foi quando que a gente, enfim, tava com a CIB, semana passada. Falando sobre aquele rapaz também, que mudou o líder. Isso. Quer dizer, antes tinha um líder que estava pronto, né, que sabia que, né, e o cara estava deslanchando. Faz né? toda a diferença, uma equipe preparada. Mudou o líder, pronto. Acabou. Né? É bem complicado. Então, assim, e de novo, né, a gente está atuando em várias frentes. A gente tem que preparar a família, que é a base daquela pessoa, e não importa se ela é uma adulta, né? O marido dela tem que estar presente, sabendo das necessidades dela, e ela tem sorte de ter um marido que é super bacana, né? Mas a família tem que estar sendo preparada, o autista tem que estar sendo preparado, ou a pessoa com deficiência, eu vou falar autista porque é o nosso público hoje, né? E a empresa. E não adianta ser assim, vem que a nossa empresa aceita a pessoa com deficiência. Não, isso não basta. Aliás, tem a questão de cumprimento de lei. Sim, de cota, né? Só que daí o que acontece? Se você não prepara essa equipe, sabe o que vai acontecer? Vai ter uma rotatividade absurda. Por quê? Porque esse autista não vai ficar. Ele vai sair. Alguma coisa vai ser o gatilho para... Vai ter algum gatilho. A equipe não vai saber como lidar, o chefe não vai saber como lidar. Então é importantíssimo que as empresas se eduquem. E eu quero salientar que às vezes não é um processo complexo pra caramba. Às vezes é uma coisa só.
Às vezes se arranjar um abafador de ruído, pronto, já resolve, sabe? Então, também tem isso, acho que as empresas ficam um pouco receosas no sentido de, pô, vai dar um Puta, baita vou de um ter que investir, trabalho, né? E não, gente, né? É uma questão muito mais humana do que se bem imagina. comportamental mesmo, É. né? Às vezes é mudar uma atitude tão simples que tá enraizada na gente, aquela brincadeirinha sem graça que você faz, que pro autista custa caro, né? Ele leva tudo ao pé da letra, né? Então, um comentáriozinho que você vai, um comentário maldoso, que pra mim ou pra você a gente vai olhar e vai pensar, ai, que idiota. O autista não, ele vai sentir, vai gerar sofrimento, né? Vai gerar uma crise. E aí, quando eu digo uma crise, ele não vai sair quebrando nada, gente. Ele vai ter uma crise de enxaqueca que vai durar 3 dias, ele vai ter uma crise de ansiedade que não vai deixar ele sair de casa. E ele não vai falar. Esse é o maior problema. As é tão crises podem difícil- ser de diversas naturezas também. diversas, né? E assim, ó, é tão difícil para essa pessoa conseguir um local para trabalhar que você acha que ela vai reclamar? Você acha que ela vai chegar assim, estão fazendo bullying comigo? Não, ele vai ficar quietinho. Por quê? Porque ele acha que ele precisa aguentar tudo quieto. E não é assim, né? A gente precisa fazer uma psicoeducação, né? Dessas empresas, ensinando essas pessoas que às vezes o pessoal fala assim, porque agora tudo é autismo, todo mundo é um pouco autista. Não, todo mundo tem características autísticas. É diferente. Todo mundo tem características autísticas. Você gosta de ficar em fila esperando? Depende. Se eu tiver com quem conversar. Não, você tá num ambiente horroroso e você tem que... Fila do Besc de 1990, Não, mas é lembra? o que eu tava dizendo, aquela coisa, aquela aglomeração para Isso. entrar, para ver um show. Mas por você exemplo. vai? Você aguenta? Eu vou. Porque, eu quero ver o show, eu Claro. vou aguentar. O autista normalmente não aguenta. Gera um sofrimento tão grande que ele se priva de ir no show porque ele não vai aguentar a fila. Não é o que em si, mas é o que aquilo causa que diferencia o autista do típico. Entende? É o quanto que aquilo traz de sofrimento. Se você falar assim, mas todo mundo é autista, porque, eu também não gosto que fuja da minha rotina. Você se tranca em casa e não sai mais até que aquilo se regule de novo? Não. Você fica possesso, você sai xingando porque mexeram na sua rotina, mas você continua. Você vai ali e readapta a sua rotina. O autista não, ele tem uma... Esqueci o nome, uma rigidez cognitiva muito grande, que às vezes impede ele de, se eu disser assim, a saída é pela direita, mas a porta da direita está bloqueada e tem uma outra porta à esquerda que dá também para sair, mas lá que está escrito saída. Você, não, essa aqui está fechada, não, aquela lá também dá para sair, você vai sair pela... Pro autista, ele vai ter que reprogramar todo o cérebro dele, por quê? Porque você falou que a saída era para a direita. Então, entende? É isso, é esse sofrimento que causa, é isso tudo. E se você não preparar uma empresa para observar esses sinais, eles vão achar que é mimimi, eles vão achar que isso é, é frescura, porque agora virou moda. É o sofrimento que causa. Ou mesmo enfim, consequências comportamentais, né? Pegar um exemplo engraçado, que nem tão engraçado, né, do nosso querido, a linguada, né, Do Teteu, do Teteu, que mostrou a língua pro que chefe. mostrou a língua pro chefe. E eu até brinquei com ele, eu falei, cara, o chefe pode até ser que merecia a linguada, né, mas tipo, não, né? Não, cara. Então, todo mundo já quis mostrar a língua pro chefe, né? Mas a gente se controla, né? Ele não. Ele não se segura, né? Então, normal. Não, mas ele me prometeu que ele nunca mais vai mostrar. Eu falei pra ele, se merecer, você mostra de ladinho, casa. assim, em casa, Não, mas nem de não ladinho. pode, né? Não pode. E é muito engraçado, porque assim, né? É engraçado, mas não é. Não devia ser. Mas entende? É uma coisa que ele não conseguiu segurar. Eu falei, todo mundo tem vontade, mas Não pode, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né? Isso, eu lembro que na nossa outra conversa, que são como se portar e comportar Sim. no ambiente de trabalho, né? E a gente pega muito isso, né? Tanto que agora vai vir as meninas do curso de psicologia vão vir conversar com eles sobre etiqueta. Como que você se veste, como que você se comporta, né? Até a questão da higiene pessoal. Porque às vezes o óbvio precisa ser dito, às vezes você precisa avisar que tem que passar um desodorante, né? Então, assim, tem coisas que você precisa avisar. Aliás, a gente assistiu aquela aula do Teatim, né? Que é um programa também voltado para isso. A gente já tinha uma ideia de coisas que a gente precisaria abordar, né?
Mas ali naquela aula a gente tive que uma panca, desde da civilidade, tipo, de um bom dia, boa tarde, né? Até coisas que são, né, sexualidade, né, tabus, coisas assim que, enfim. E é engraçado, muita a Jéssica ainda é coisa. casada, mas a maioria dos nossos lá tá procurando uma Aham. namorada. No começo eles procuravam a gente pra procurar emprego, agora eles procuram a gente porque eles querem uma namorada. Né? Tá intrínseco assim, sabe? Tá ali, o emprego, ok, eu quero trabalhar. Mas eu quero arranjar uma namorada. O que é normal, né? Você pega essa galera adolescentizada, chega aos 18, 19, 20 e poucos anos, nunca namorou, tá tudo alucinado, né? Tô com 32 Quer anos namorar. subindo parede. E é muito, cara, é muito legal, assim, é muito gratificante a gente vendo que agora eles combinam, agora eles criaram um grupo, a Dione, que ela já tá trabalhando, mas ela tá sempre no instituto, e ela é inconformada, ela falou, não, essa galera tem que se reunir, a gente tem que sair. Ela fez um grupo Rolês do Gente, né, Rolês do Gente, alguma coisa assim. E ela quer chamar, vai, vamos, ela e a Aninha, as duas já estão trabalhando e elas fizeram uma amizade bem legal. Até gravaram dancinha do TikTok, tá? Então, é muito bacana quando você vê, assim, esse salto, né? Sim. Aliás, deixa eu até te perguntar, Jéssica, como é que foi você... Você é casada. Como é que se deu isso? Como é que você conheceu teu marido? E como é que foi? Bom, eu conheci ele quando eu ainda não tinha o diagnóstico, né? Foi a... Nossa, eu não tava no 9º ano ainda do ensino fundamental. A gente se dava muito bem, eu comecei a conversar com ele e a gente começou a se gostar e tal. Aí depois da formatura a gente se afastou. 4 anos depois a gente se reencontrou. E daí a gente começou ali a namorar. E ele via algumas coisas diferentes. Ele via algumas coisas diferentes, ele olhava pra mim assim, por que tu faz isso, cara? Por que tu faz isso? Aí eu disse, eu não sei, mas isso não é normal? Ele olhava, não, isso não é normal. Isso não é normal, não. E daí depois de algumas vezes que eu arrumei emprego, saí do emprego, eu olhei pra ele, eu olhei pra ele e fiquei tipo, eu não posso ser normal, cara. É bem, você tem razão. Eu não posso ser normal. É que nem essa daí, ela não é normal. Eu falo pra Tá ela. vendo as coisas que eu sofro? Tá vendo como eu sofro? Aí eu disse pra ele, não, realmente, eu não posso ser normal. E daí eu falei, não, eu vou procurar o que tem de errado comigo. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado, mas naquela época eu pensei desse jeito, né? Aí eu pensei, eu vou procurar o que tem de errado comigo. Aí eu fui na psicóloga, a psicóloga fez todo o diagnóstico lá, ela disse, tá, você é autista e tem TDAH. Aí eu olhei e fiquei tipo, putz, cara, eu sabia que tinha alguma coisa. E não pode ser só autista, né? Tem que vir Né? TDAH Tem que ter TDAH pra... ferra com tudo. Aí você tem que explicar ao teu marido. Lembra que eu trocava o teu nome? Pois é. E daí ele disse assim, viu? Eu sabia! Porque ele sabia que eu tinha alguma coisa. Ele não sabia que era o autismo, né? Mas ele desconfiava que tinha alguma coisa. Então, assim, ele assim, pra ele não mudou nada. Pra ele disse pra mim, eu perguntei pra ele esses dias que, tipo, o que tipo, tinha mudado, né? Aí ele disse, pra mim não mudou nada, porque você continua sendo a mesma pessoa, só tem o diagnóstico agora, mas tu continua sendo a mesma pessoa que era antes de eu casar trocando contigo. os nomes. Continua sendo a mesma pessoa com hábitos diferentes, com hábitos diferentes das outras pessoas. Vocês estão há quanto tempo juntos já? A gente tá 4 anos. 4 anos. Ah, tá na lua de mel ainda. Que legal, que legal. E é muito bacana, né? Isso, para os nossos alunos, isso é muito bom, tá vendo? Existe esperança para vocês vão casar também. Mas sabe, eu tava pensando agora assim, é bacana essa fala, né? De quem teve um diagnóstico tardio, já em processo de constituição de família, e que assim não mudou nada, né? Agora você tem diagnóstico, não, então não, a vida segue, né? E eu fiz questão de trazer uma mulher, porque a gente está no mês de conscientização do autismo,
para levantar essa bandeira, né, do quanto é difícil uma menina conseguir o diagnóstico na infância, né, que a gente precisa ter esse olhar atento para as nossas meninas, para que não chegue, né, na idade adulta descobrir que são autistas, né? Porque o diagnóstico de meninas ele é muito mais complexo, porque a menina faz masking, né? Ela camufla os sintomas dela, né? Desde novinhas a gente é condicionada a falar, a cuidar, né? Então, aquela coisa, aqueles sinais que os meninos dão a gente não dá, né? As mulheres não dão. E aí o que acontece? Essa menina vai crescendo, ela vai mascarando todos os sintomas, criando um personagem que ela mostra para a sociedade, e o tanto de sofrimento que isso causa, né? O quanto quando ela chega em casa ela está exausta de ter que se enquadrar num padrão que ela não consegue se enquadrar, né? Imagina o tanto de sofrimento. Né? E aí quando chega lá na adolescência ou na vida adulta, ela vai procurar a resposta. Pô, mas por que eu sou tão diferente? E aí vem o diagnóstico. E a gente sabe que um dos maiores motivos de morte entre autistas adolescentes é o suicídio, né? Porque é uma fase da vida onde eles querem pertencer a um grupo, como ela falou, nossa, aqui todo mundo é como eu. Eles não têm isso em outro lugar. Então você imagina uma fase que já é tão difícil para um ser humano, que é a adolescência, hormônio batendo na porta, mudanças no corpo, você quer mostrar que você já é adulto, mas você é adulto para certas coisas, mas para outras coisas não é. É aquela confusão toda, e ainda a pessoa é autista, né? Então, assim, é um baque, é difícil. E se não tiver uma rede de apoio, às vezes a coisa pode acabar de uma forma bem trágica, né? Então, a gente quer chamar, por isso que a gente trouxe uma mulher para cá hoje, para mostrar que sim, mulheres autistas existem e elas precisam de um olhar mais atento, né? Principalmente quando a gente fala das nossas meninas, né? Porque a menina autista, se ela tem só uma amiguinha e ela não é de sair de casa, o pai fica até aliviado, né? Ai, graças a Deus, a minha filha não vai ser namoradeira, minha filha vai ficar em casa. Não chama a atenção. É quase que um alívio. Agora, se é o menino que não quer jogar futebol, o menino que é ruim em esporte, o menino que não tem muitos amigos, o menino que demora para falar, todo mundo vai investigar. Mas a menina, como ela fala, normalmente ela fala, é passado despercebido, né? Então a gente precisa chamar atenção para isso. Né? São duas coisas que eu queria chamar atenção, né? Vou aproveitar aqui, né? O autismo em meninas e que eles crescem. Né? A gente estava falando sobre política pública, né? Hoje na cidade, infelizmente, a gente não vê essa preocupação. Eles crescem. Como diz uma amiga minha, o meu trabalho é muito importante, mas a gente também tem que pensar no autista nível 3 de suporte, que está crescendo sem estrutura nenhuma, que o pai e a mãe já estão em idade de ser acolhidos, porque já estão ali com seus 80 anos. Para onde vai esse autista? Porque esse pai e essa mãe não são eternos. Em cima disso, não só a parte pessoal, mas uma coisa que eu acho que acaba ajudando a piorar a situação de muitas famílias, principalmente a família mais carente, né? É que o diagnóstico tardio também impede as famílias de ter acesso a muitos benefícios que o governo dá, né? Para famílias de baixa renda, etc., que a partir de um diagnóstico, seja lá de qual, né? Do que for, você pode começar a ter acesso a esse tipo de incentivo, de ajuda governamental, etc. Tem muita coisa legal. Perdem, né? Perde muito. Então você chega numa vida adulta onde você poderia ter tido, sei lá, ter uma escola melhor, né? Enfim, ter aliviado, né, a situação que já é difícil, né? Tem dinheiro ainda, né? Pior ainda. Então o diagnóstico quanto antes ainda ajuda muito nisso também. Sem contar que, né, existem autistas nível 2 de suporte com todo acompanhamento, consegue caminhar pelo espectro e chegar a nível 1, de ter uma vida praticamente normal, né? Então, assim, eu falo isso desde 2013 nessa cidade, e desde 2013 pouca coisa mudou. Todo dia 2 de abril a gente vê o pessoal botando a camiseta azul. Eu não uso azul já há muito tempo, no dia 2 de abril. Eu faço um protesto nesse dia, porque desde o dia que eu comecei a falar de autismo nessa cidade, eu levanto essa bandeira. Meus filhos vão crescer. Eu não sou eterna, eu vou morrer. E agora não é mais os meus filhos, agora é os filhos dos gentes que cresceram, que estão ali.
né? E que precisam de uma autonomia que às vezes muitos não vão alcançar. Porque hoje a gente consegue abraçar o nível 1 e nível 2 de suporte. E o nível 3? O que vai ser deles? Né? Então eu acho que aproveitar esse teu espaço para chamar atenção para isso. Precisa. Né? Vamos falar de moradias assistidas. Né? Precisamos pensar nisso. Sabe? De uma casa onde esse autista, depois que os pais se forem, que ele tenha todo o cuidado para ele ter um fim da vida digno. Né? Eu vou te fazer um desafio. Vamos pegar São Paulo, uma capital gigantesca. Vai lá nos moradores de rua. Quantos desses não são autistas nível 3 de suporte, que morreu pai, morreu mãe, e essa pessoa não teve outra alternativa a não ser ir para a rua? Quantos? Quantos que estão ali não estão por escolha, mas estão porque a vida jogou eles lá? Então, assim, a gente precisa urgentemente falar disso, né? Acho que já passou da época de falar. Eu acho que agora é a época de agir, né? A gente tem os meios para isso, né? Lá na Holanda já existem essas moradias assistidas, né? Então tem base. E a gente tem a vantagem de estar numa cidade que, se não for o primeiro ou segundo, não sei, mas está nas top, assim, de inclusão. Sim. Né? Blumenau, ela tem os nossos... Ainda bem que os nossos governantes, né? A galera tá muito engajada nisso. Pelo menos muito mais do que Nós temos a primeira cidade. Secretaria da Pessoa com Deficiência, né? Com a Bruninha, né? Isso. E é um pessoal muito top, que quer fazer a diferença, né? Mas precisa de apoio político, né? Com certeza. Então a gente precisa buscar isso, né? Para que os que a gente conseguir empregar, que legal, que bacana, vão ter uma vida. Eu tenho muita esperança de que quem tá ali com a gente vai ter uma vida tranquila, vai conseguir emprego, vai... Né? Mas a gente não pode fechar o olho pro autista nível 3 de suporte. Seria injusto eu estar aqui e não aproveitar esse espaço para lembrar disso, sabe? Tem ainda relação de quantas de nascimentos, quantos... 1 para 36. Foi o novo dos Estados Unidos, o novo índice dos Estados Unidos. CDC, né? 1 para 36. Isso de diagnosticados. Se a gente parar para pensar que muitas pessoas não recebem o diagnóstico, esse número aumenta muito. E meninas é o quê? É 1 para 4? O índice, aumentando, né? O índice diz 1 para 5. Né? A cada 5, uma é menina, né? Mas a gente discorda desse número pelos dados que a gente vê hoje, né? Porque esse também tá ultrapassado, né? Justamente pelo fato de que menina tem uma dificuldade muito grande de ser diagnosticada. Peraí. De cada 4, uma é menina. Tende a ser autista. De cada 4 meninas desses nascidas. 36 para 1, né? A cada 5 autistas, uma é para ser menina, mas a gente acredita que isso está errado e que está aumentando. Eu acredito que teve uma outra pesquisa que a gente viu, né? Que está 70 para 30. Acho que era isso, né? Ou 60 a 40. 60% menino, 40% menina. Então já está quase meio a meio. Porque agora a gente consegue fazer diagnóstico de meninas. Eu lembro quando eu levava o Nicolas Elas já não conseguem mais esconder tanto, então. E não querem mais. E eu acho que é isso também, sabe? Elas estão se percebendo e estão buscando ajuda. Que é bom também. Mas é aí excelente, que tá, né? Loriberto. E a infância delas como foi? Tanto de sofrimento, né? Então, Sim, gente, aquelas que tardiamente, né? Isso. Mas as que logo no começo, assim, de criança já são... Nossa, é outra vida. A evolução é gigantesca, né? Então, assim, a gente precisa urgentemente falar disso justamente para mudar essa realidade, né? Para que a gente tenha números fidedignos, né? Porque o autismo se manifesta muito diferente nas meninas e nos meninos, né? Então, e não existe pesquisa sobre isso. Fala-se pouco do autismo na vida adulta, fala-se pouco do autismo em meninas. Infelizmente, quando se faz pesquisa, né? Normalmente, até a gente estava falando esses dias, né? Que se usa o corpo masculino. Sabia disso? As pesquisas científicas para doenças, síndromes, tudo, é usando o corpo masculino como referência. Mas são muito diferentes, né? Os nossos corpos são muito diferentes de vocês. E a gente sempre brinca que o autismo também é um transtorno machista. Porque ele quase não vê a mulher. E as necessidades da mulher autista que são diferentes das dos homens, né?
Então não é militância, não, é só uma realidade mesmo, né? Tanto que quando você vê, qual é a cor do autismo? Principalmente em questão de proteção, né? Porque o abuso maior em é muito menina. maior em meninas, né? Sim. Uhum. E elas não conseguem se defender. Muitas delas não conseguem se defender. E aí, com a autoestima abalada, não vai fazer uma denúncia. Uhum. Aí passa anos sofrendo abuso. Isso também é uma realidade. Então a gente precisa proteger as nossas meninas, né? E é bem importante a gente lembrar disso. Até porque se a gente é um centro de desenvolvimento humano, a gente não pode fechar os olhos para todas essas situações, né? Eu queria ainda, curiosidade, a gente está indo já também quase para o finalzinho aqui do nosso bate-papo. A gente poderia ficar mais Sim. horas e horas, mas vamos deixar para um terceiro episódio, né? Quando o livro estiver pronto, A gente traz o João Pedro a também. gente traz o João junto e, né, podemos falar sobre a experiência. Aí vem só os dois, porque Deus da tagarela não pode. Sei. Mas na questão ali da empregabilidade, né? O trabalho começou antes já com Agape, né? Mas assim, olhando do Gentes para frente, né? Tem números de autistas que foram empregados. Ao todo, desde que a gente começou, já tem quase 40. Tá? São 38 ou 39 agora. Não lembro, 39? Uhum. 9, porque o Emanuel foi empregado agora faz pouco tempo, né? Uhum. O Toninho também. O Toninho, mas ele já estava na Já conta. tava, né? Então são 39 que estão empregados no momento, mais 30 que estão em acompanhamento, né? E hoje eu vou te dizer, hoje a perspectiva é o quê? É trabalhar com essa galera com toda a calma, né? A gente tem um que a gente vai encaminhar, que é o Igor, né? Que a gente vai encaminhar. Vamos ver o que vai dar. E devagarinho a gente vai... É aquilo que eu te falei, a gente está lidando com vidas, sabe? Então eu não quero ter pressa. Daí são 60 famílias. São né? 60 famílias em Não são só acompanhamento. eles, né? São eles e mais os agregados todos, né? Porque a gente faz... Principalmente a nossa psicóloga e a nossa assistente social, elas trabalham com... A Clarice também, né? A nossa médica. Elas trabalham com toda a família, né? Porque, de novo, se essa pessoa não tiver num ambiente familiar, reguladinho, tranquilo, fica mais difícil para ela. Então, o nosso cuidado é com toda a família. Então, quando a gente fala, e a gente tem 60 autistas em acompanhamento. Não dá quase, são 79. 30 em acompanhamento, mas os 39... 69. Quase 70. Então, são quase 70 famílias que a gente faz acompanhamento. Lógico, tem família que nunca mais voltou, que empregou o filho, até saiu dos grupos e tal, mas se acontece alguma coisa, vai voltar, a gente vai acolher. Continua sendo nosso, entende? Nem toda família quer essa proximidade e a gente respeita, a gente entende, né? A porta tá aberta. É cada um. Mas tem aquela... A mãe do Sami, por exemplo, né? O Sami já tá trabalhando há quase 2 anos, mas não tem uma... A última que ela não conseguiu vir, né? Mas assim, vai ter uma reunião. Lá tá a Elisete. Nosso encerramento. O Sami não pôde ir, ela veio. Então, assim, tem essas famílias que ficam... E tem a família que o filho foi empregado no outro dia, a mãe já saiu do grupo. Do tipo, ok, foi bom, né? Mas tô indo embora. Missão cumprida. E ok. Né? Era o que a gente... Né? Era o que queria da gente, beleza. E tem aquelas pessoas que foram empregadas e continuam e vêm. A Aninha, ela passou no concurso público, é professora do município, ela é professora de apoio, tá atuando na sala de AE. Olha que legal, nós temos um autista trabalhando numa sala de AE. E aí teve a paralisação na quinta-feira, né? Que eles estavam negociando se ia ter greve ou não sei o que, enfim. Aí ela disse, aproveitei que tinha paralisação e vim dar um abraço em vocês. E ela tá super bem, nossa, dá gosto, sabe? E é tão legal, sabe, Loriberto, quando eles voltam, mesmo quando a Jéssica voltou, tão legal saber que assim, ok, claro que eu queria que tivesse dado certo, mas foi tão legal que quando deu errado, ela pensou, não, eu vou voltar pra lá porque lá eu vou ser acolhida. Ela não ficou com medo de, ela não vai me receber. Não, ela veio, sabe? E isso é legal, isso é gratificante, né? A gente tá até com a ideia de um padrinho, porque é importante os veteranos, que a gente chama essa galera veterana, voltar pros que são novos, vem que, fecha aí, né? Dá certo, aquela pessoa conseguiu.
A gente quer fazer um programinha de padrinho, né? Tipo, um que tá ali já dentro, já adotar, vamos assim, por assim dizer, né? Alguém que tá entrando novo pra poder já levar pros bons caminhos, né? E Enfim. a gente tem agora também a missão de fazer o clube de inglês à noite, né? Aham. Das 6 às 7, para aqueles que estão trabalhando, que agora já é uma demanda, né? Já pediram pra voltar, Dione, né? o Toninho, o Gustavo, todos eles estão pedindo, uma turma à noite, uma turma à noite, uma turma à noite. Nem que seja uma horinha, né? Porque eles sentem falta, né? E é muito legal isso, tá? É muito legal tu propiciar isso, né? Um ambiente seguro para eles, né? Onde eles podem ser só quem eles são e tá tudo bem, hein? Sim. E achar os iguais, né? É. Eu vou. A gente criou agora, há pouco tempo. É uma brincadeira, mas ao mesmo tempo é bem sério, né? Que a gente lança uma palavra-chave e quem registrar isso no chat depois concorre a um presentinho aqui do podcast. Olha que legal. Tá? Eu não pensei na palavra-chave, mas eu vou aproveitar e vou pedir para Jéssica dar o nome do marido, que vai ser o nome, vai ser a palavra-chave desse episódio. Como que é o nome dele? É Jorge. Jorge. Uhum. Então a palavra-chave desse episódio é Jorge. Nós não vamos mais repetir essa palavra até o final. Beleza. Né? Quem quiser depois descobrir vai ter que voltar uns minutinhos, né? Registrando, depois a gente faz esse encaminhamento, tá? E aí também, mas não pode falar para ninguém, tá? Nem para ele, tá? Não pode tá ser bom. ele. Tá bom. Se aparecer um com esse nome, já vou desconfiar. Mas é uma forma também de, assim, reconhecer quem está vindo até o final dos episódios, né? Nem que seja só para, né, vir por conta do presente. do presente, tudo certo, Tá tudo né? bem, desde que ouviu a gente um pouquinho. Ouvir tá um bom. pouquinho tá valendo também, né? Sim. E assim, eu sempre aprendo muito, né? É o segundo episódio com Gentes, é o segundo, mas assim, sempre tem coisas novas, histórias novas, inspirações novas. E assim, foi um prazer imenso conhecer a história da Jéssica também. E desejar assim que seja, pelo que eu entendi, você já tem literatura escrita, mas que isso continue cada vez mais. Explore isso cada vez mais, porque a gente precisa boas literaturas. Né? Juba é professor, sabe bem do que eu estou falando. Sim. E como? Né? E assim, eu também, né, agora estou afastado de sala de aula, mas por muitos anos fui professor também do ensino superior e é uma lástima assim a questão de literatura. Sim. Então, ainda que seja independente, na verdade, do gênero que for escolhido, né, é super importante, né? E ainda mais assim quando a gente conhece a história por trás de uma escrita, né? Quem está escrevendo, nossa, isso é fantástico, é Muito maravilhoso, né? Desejo assim muitos mais ainda, né? Que venham muito mais livros, né? E Gentes, eu preciso dar um encaminhamento para o final aqui, mas eu queria assim que cada um pudesse falar, deixar uma mensagem pelo menos para quem nos acompanhou até aqui, uma mensagem de incentivo, uma bronca, tanto faz, tá? Mas que deixe uma mensagem aqui no final. Pode ser? Começamos Comigo? contigo. Tá. Cara, acho que a mensagem que eu poderia passar acho que é a experiência que eu tive de vida, né? Acho que a grande maioria das pessoas que estão por aí afora não tem contato com pessoas com deficiência, ou tem muito pouco contato, ou seja, não afeta diretamente a vida de vocês. Então a gente acaba não notando, a gente deixa passar batido. A gente realmente não se envolve, e muitas vezes não é porque a gente não quer, mas é porque a gente não tem contato com isso diariamente, como a gente tem, né? E pelo fato de a gente estar ali na ponta da lança, né, a gente acaba se importando muito mais, porque a gente vê o sofrimento, né? Então, o que eu queria dizer é, se você nunca participou de um programa de voluntariado nem nada, então pense a respeito, né? Porque é interessante, muda muito a tua vida, né? Eu sei que a minha mudou. Então, mais do que falar sobre
o Gentes ou qualquer coisa é isso, incentivar a galera, né, a pensar um pouquinho mais no outro e se envolver, porque a partir do momento que você se envolve, você realmente é um vírusinho, né? Você é pego e não quer fazer muito mais de outras coisas, né? Porque pessoalmente é um retorno muito bacana, né? E eu tenho certeza que muita gente ajudaria, a comunidade entraria em peso se tivesse um pouco mais de contato com essa galera, que é o nosso intuito também, né? Enfim, mas eu acho que é isso. Então, seja voluntário, vá ajudar, tá? Legal. Então, eu queria fazer um convite, né? Quem ainda não conhece o Gentes, venha. Mesmo que você não tenha um filho autista ou com TDAH ou com outra deficiência, né? Apesar que TDAH não é deficiência. Mas venha. Hoje a gente tem oficinas terças, quartas, quintas e sextas, né? Estamos com aulas de socialização, de oratória, clube de inglês, artes e criatividade, teatro e o G-Studio, né? Então, assim, tem muita coisa legal. E reforçando, né, a fala do Prof. Juba, tem tanta coisa que às vezes você podia estar contribuindo, né? Então, e mesmo as empresas, né? Gente, vocês não sabem como fazer a inclusão na sua empresa? Chama o Gentes. Né? A gente faz treinamento, a gente dá palestras, a gente pode ali fazer um diagnóstico e entender por que está tendo tanta rotatividade de pessoa com deficiência na sua empresa e te mostrar uma solução. Então, procure a gente, né, no Gentes, né, @Gentes Instituto no Instagram. Né? Posso deixar o telefone? Por favor. O telefone é 47-991451312, só pelo WhatsApp. Né? Deixa uma mensagem lá, a gente responde rapidinho. Bateu, valeu. Né? Então, procure a gente, né? Tanto se você quiser participar de forma voluntária, ou se você, empresa, né, quiser nos patrocinar, a gente também está precisando de patrocínio, ou contratar os nossos serviços. Bom? Ótimo. Bom, eu queria deixar uma mensagem para as pessoas que tiveram diagnóstico tardio, para as pessoas que acabaram de ter seu diagnóstico. Eu queria dizer que vocês não estão sozinhos. E por muito tempo eu pensei que eu tava. Eu pensei que eu era única. E que, tipo, muitas vezes eu pensei que, tipo, ninguém me entendia. Mas, assim, tem gente que te entende, tem gente que é igual a você. Tem gente que vai te apoiar, que vai te acolher. Se você puder, vem visitar o Gentes Instituto, que com certeza você vai ser muito bem acolhido. É isso aí. Que legal, que legal. Todo mundo me faz chorar, né? Só reforçar, né? O Gentes recebe doações, né, de padrinhos, de empresas, né? Uhum. Depois a gente reforça, deixa aqui na descrição também como entrar em contato. Beleza. Né? A gente tem cotas de patrocínio, né? Mas nada impede. Às vezes a gente já recebeu doações. A gente fez uma festa aqui na empresa e arrecadou um valor. Queremos repassar para vocês. Gente, a gente aceita tudo. Ou fiz uma impressora, papel, clips. Às vezes até material de expediente, né? Material para artes, né? Porque muitas vezes a gente quer criar as coisas, né? Mas esbarra nessa dificuldade de comprar material, né? Sim. Então tudo é bem-vindo. Maravilha. E obrigada, né? Imagina. Vai ser o segundo, né? O segundo, daí depois vai lá para a secretaria. Esse é pro Gentes. Tá? Que legal. Obrigada. Como uma lembrancinha desse nosso bate-papo. E fica o convite para você vir conhecer o Gentes agora, né? Sim. Eu não falei que ela ia me cobrar. Sempre. Então, né? É isso. Quero agradecer mais uma vez A gente agradece. pelo bate-papo. Foi assim especial. Tá? E é isso. E para você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de deixar registradinho a palavra-chave. Tem que voltar uns minutinhos aí para ver qual é. Tá? E a gente se vê no próximo episódio. Tchau.